Qual é o principal problema do país? E, na sua opinião, qual é o candidato mais bem posicionado para resolver este problema? O candidato atual da oposição tem uma rejeição tão alta ou, em algumas pesquisas, até mais alta do que a do Lula. Vocês já colocaram o Flávio Bolsonaro lá nessas pesquisas para ver o que dá? Se a eleição fosse hoje e ele concorresse com alguém que tem uma rejeição moderada, o Lula é incapaz de vencer as eleições. Se você pensar de 1989 até hoje, o Lula participou de todas as eleições do Brasil. Seja candidato, seja apoiando o candidato. E essa é a última eleição dele. No cenário internacional, qual que é o assunto importante que você monitora atualmente lá para as carteiras dos clientes? O que me preocupa hoje? Correções do mercado, do S&P, nos últimos 60 anos. Mais da metade dos episódios de correção do S&P tiveram como trigger aumento de juros. E daí outro quesito que eu acho que é super importante eu acho que o uso de tecnologia no Brasil ele é muito limitado. Nos Estados Unidos a gente está na Champions League e aqui a gente está no Paulistão. O mercado ficou muito mais competitivo. É muito mais difícil ganhar dinheiro hoje do que era 20 anos atrás. Um amigo muito próximo, com perfil de risco moderado, pedisse ajuda para alocar hoje ali R$100 mil ou $100 mil. Qual seria a sua recomendação de composição de carteira? A primeira coisa que eu quero dizer a esse respeito é o seguinte. E agora, antes de a gente começar, deixa eu falar de uma novidade que pode mudar a forma como você acompanha o mercado de crédito no Brasil. Você já deve ter reparado como as debêntures ganharam espaço na carteira de investidores no dia a dia dos assessores, gerentes e outros profissionais, consultores de investimentos, mas até hoje faltava uma ferramenta mais completa para você poder analisar e acompanhar esse mercado. É exatamente isso que o Credit Guide oferece. Pela primeira vez, você tem um só lugar, dados atualizados de spreads, variações, risco de crédito dos emissores, com mais de 30 indicadores, além de comparações entre ativos e acompanhamento das ofertas primárias, que são aquelas ofertas que vêm ao mercado pela primeira vez. Ou seja, informação e análise para te ajudar a gerar ideias de investimento e monitorar os eventos que realmente impactam ou podem impactar o portfólio teu ou dos teus clientes. E o melhor, o Credit Guide está começando com debêntures, mas em breve vai incluir outros tipos de ativos de crédito, como CRIs, CRAs, FDICs e outros que serão trazidos aí pela empresa ao longo do tempo. Então não perca tempo, acesse agora creditguide.com.br e experimente grátis por 30 dias. Vale muito a pena. Senhoras e senhores, a ganância é boa, mas a verdade é que um spread alto não é suficiente. O verdadeiro poder reside em conhecer o risco que você está correndo. Saber a probabilidade de perda, porque no fim das contas, um spread alto não compensa se o risco te pegar no caminho. Dá-me esta debênture. Rentabilidade sem risco é uma ilusão. Com o Credit Guide, consigo entender os riscos e avaliar oportunidades. Aí sim, garoto. Esse é o novo lobo da renda fixa. E quando o mercado muda, o Credit Guide avisa antes da manchete. Então você monitora todos esses emissores em tempo real? Claro. Com a ajuda do Credit Guide, isso é simples. Credit Guide. O futuro do crédito agora tem guia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou fundador da Outliers Advisory, uma consultoria focada no mundo de gestoras de fundos de investimentos. Esse é um programa em parceria com o pessoal do Market Makers, amigos de longa data. E hoje eu tenho um convidado aqui bem bacana, chamado Daniel Leichtring. Isso. Fala o nome você. Leichtring. Isso é difícil de falar. O Daniel, ele é CIO, é responsável por toda a gestão de uma das maiores gestoras de patrimônio independentes do Brasil, que é a WHG, que é relativamente nova, fundada em 2021. 2020. Setembro 20. E o Daniel se juntou a eles há pouco tempo. Daniel, muito obrigado por topar fazer esse papo aqui com a gente. Maravilha. Samuel e a todos os ouvintes e telespectadores, é um prazer estar aqui, é uma honra ter sido convidado para o seu programa. Muito obrigado. Que é isso. O Daniel tem um histórico muito bacana de mercado. Ele começou a vida dele
antes do profissional, como aluno de matemática na USP, cursou lá acho que 1 ano em matemática, se decepcionou, era muito, muito abstrato, depois prestou vestibular de novo, passou em economia, fez mestrado em economia, prestou um concurso para o Banco Central, trabalhou ali por 2 anos no Banco Central, mais ou menos, e em 2004 decidiu sair do mercado do Banco Central e veio para o mercado financeiro trabalhar com ninguém mais, ninguém menos do que o Luiz Stuhlberger, na época na Hedging Grifo. Foi trabalhar lá na área de gestão de fundos, junto com o Luiz Stuhlberger, na área de economia, virou economista lá na Verde, ao longo dos anos evoluiu, talvez seja uma palavra ruim, mas ascendeu para ser o economista-chefe da Verde, e ele ficou no total ali na Verde mais ou menos 20 anos, né? Um histórico muito rico, pegou um período glorioso ali, sem espuma aqui do Verde, pegou os últimos 8 anos ali mais difícil, né, que performou ali em linha com o mercado, mas enfim, ele depois desse tempo todo na indústria de asset management, de gestão de fundos, ele foi pro outro lado da mesa, desde meados de 25? Maio 25. Maio 25, ele está numa gestora de patrimônio, que é a WHG, e hoje ele, dentre outras coisas, ele também seleciona fundos. Então a gente vai explorar um pouco dessa mudança de lado de mesa dele, entender aí como que ele olha gestores, dentre outras coisas. Mas enfim, eu vou começar aqui de uma maneira bem diferente. No Second Level a gente raramente fala de cenário. Assim, a gente está nesse episódio que talvez seja o 29, 30, não sei exatamente qual é. Eu acho que não teve nenhuma conversa que foi focada em cenário, mas o Daniel é um grande economista, apresentações muito legais na época dos eventos anuais da Verde, muitas lives e podcasts, e hoje a gente vai explorar mais esse tema que é muito, muito rico, muito propício, e eu queria começar aqui de bate-pronto, Daniel, perguntando de Brasil para você. Eu sei que a pergunta é muito ampla, mas a gente vai afunilar, tá? Olhando o Brasil hoje é dia 21 de janeiro, esse programa vai ao ar daqui umas 2 semanas, começo de fevereiro ali. Quais são os macro temas que você considera mais relevantes no Brasil no momento? Talvez tenha só um, mas enfim, como que você está olhando? Enfim, eu acho assim, bom, primeiro obrigado pela recapitulação aí da minha trajetória até aqui. Falando assim do Brasil, né? Enfim, infelizmente a gente tem essa sina de não conseguir avançar nos temas, em particular fiscal. Então a gente volta sempre para o mesmo ponto inicial, que é as contas públicas têm um déficit, que levam a um aumento de dívida, e não só isso, o gasto público no Brasil cresce de maneira recorrente, numa velocidade assustadora, e isso pressiona a demanda agregada e força o Banco Central a ter uma política monetária muito mais dura do que deveria. Então, no fundo, a história do Brasil, vamos dizer, do começo da organização da economia, lá em 95, né, que teve o Plano Real e tudo, mas também um pouquinho depois a gente passou por... um pouquinho antes a gente teve o Plano Real, depois em 97 a organização aí do Tesouro Nacional, as grandes estatísticas fiscais brasileiras começam em 97, até lá eram muito desorganizadas por conta da inflação. De 97 em diante, o Brasil teve, digamos, 3 períodos. Um período de rápido crescimento do gasto público, que foi de, vou dizer, 97 até basicamente 2016. Caramba. Né, que pegou aí 20 anos de crescimento do gasto público muito acelerado, né? Que foi, nesse período, inteiramente o superávit primário, ele ainda existiu, em particular do ano de 99 em diante, por conta de um aumento brutal da carga tributária. Né? E daí a gente chegou num limite em que o gasto permanente começou a crescer numa velocidade muito maior do que a arrecadação dava conta, e abriu uma boca de jacaré enorme, que foi o déficit que a gente observou no final do governo Dilma, que começou a levar um aumento brutal do endividamento ali, e que terminou naquela catástrofe de crescimento, que foi uma recessão profunda que o Brasil teve no final de 2014 até meados de 2016, né? Que daí
veio o advento do impeachment. A gente inaugurou, naquele período, uma nova fase do gasto público brasileiro, que veio o teto de gasto, a emenda constitucional 95 do governo Temer, que durou, quer queira ou não, até o governo Bolsonaro, e a gente inaugurou uma fase em que o crescimento do gasto público foi bastante limitado. Em termos reais, deve ter dado algo como 1% ao ano naquele período, né? Nesse pequeno interregno, a gente viu taxas de juros extremamente baixas no Brasil, por padrão brasileiro. As pessoas se esquecem, mas em dezembro de 2019, antes da pandemia, né, porque muita gente se associa aquelas taxas de juros ultra baixas por causa da pandemia, mas em dezembro de 2019, o Banco Central cortou a taxa Selic para 4,5%. Tá certo? Antes, com a inflação abaixo da meta, que foi o resultado, lógico, você tinha uma recessão prévia, você tinha ociosidade na economia, mas tinha um gasto público bastante controlado, possibilitou uma taxa de juros muito mais baixa. E daí, obviamente, veio pandemia, o gasto público saiu do controle, tudo, mas no final das contas, se você olhar o gasto no final do governo Bolsonaro, ele não cresceu muito em percentual do PIB em relação ao começo. Então, digamos, essa fase que eu diria assim, que de relativo controle do gasto público, ele dura ali talvez de 2017 até 2021 ou 2022, né? E daí depois, em 23 em diante, com a PEC da transição, a gente de novo caminha numa trajetória de aumento de gasto público alucinado, e o crescimento de novo empurra a demanda agregada, faz com que a taxa de juros seja muito mais alta, né? Então são 3 períodos: crescimento muito alto com juro alto, crescimento de gasto muito alto com juro alto, crescimento de gasto baixo com juro muito baixo, e volta o crescimento alto com juro muito alto. Não é coincidência. Não Juro é alto com muito gasto do governo. O gasto público acelera a demanda agregada, gera a pressão de demanda sobre a inflação e necessita uma política monetária apertada. Então é uma política econômica que eu chamo de esquizofrênica, né? É um avião que a turbina esquerda acelera e a direita freia, né? Breca. Então não precisa ser um astro, né, da física para entender que você não vai sair muito do lugar, né? Na melhor das hipóteses, você não vai sair muito do lugar. E é um pedágio enorme. Esse tipo de combinação de política econômica é um pedágio enorme sobre as alocações de capital de longo prazo, sobre duration, sobre tudo quanto é tipo de ativo, digamos, de duração alta na economia, né? Porque você penaliza qualquer fluxo de caixa futuro, projetos, sim. porque a sua taxa de desconto é muito alta, né? Então, é uma política que eu chamo extremamente focada no agora, no hoje, com baixíssimo interesse sobre o futuro do país. Tá certo? É extremamente equivocado no meu modo de ver. A gente deveria controlar o gasto público, permitir que a taxa de juros caísse de maneira muito acentuada, e daí a ótica de alocação de patrimônio e capital muda radicalmente do curto prazo do CDI, né, para algo do tipo assim, onde é que ao longo do tempo eu vou ser bem remunerado para correr risco e compor capital numa velocidade muito mais alta, né? O Brasil tem esse foco no hoje, no agora, no imediatismo, e para mim isso é muito equivocado quando a gente olha em relação a qualquer outro país do mundo. A gente é muito outlier. Infelizmente, na ponta negativa, né? Que no final das contas oferece ao rentismo, né? A política fiscal do governo acaba entregando o rentismo como resultado. E depois se reclama, né, reclama-se dos rentistas, eles só estão, digamos, maximizando a sua função de reação em virtude do cenário que está imposto, né, que é basicamente causado por essa política econômica muito fora do lugar. Mas então, o fiscal esse é o grande tema, ele continua grande sendo o grande tema, né, será que a gente vai conseguir dar conta de resolver o crescimento do gasto público? E não tem esse tema. E daí outro tema, que daí ele conversa com esse primeiro, que é, infelizmente, o Brasil talvez também seja um exemplo muito raro no mundo hoje do resultado de instituições extrativas no conceito do livro do Acemoglu e Robinson, né, Why Nations Fail, né, porque as nações fracassam. Você tem que eles chamam de instituições inclusivas e instituições extrativas.
As inclusivas são aquelas em que as instituições promovem um bem-estar e, digamos, a alocação de recursos otimizada da economia. As extrativas são que grupos de interesse tomam em benefício próprio boa parte dos recursos da sociedade por conta de instituições. Elas extraem o dinheiro da sociedade em benefício próprio, tá certo? Enquanto as instituições inclusivas são aquelas que valem para todo mundo, né? E o que a gente tem visto no Brasil, do ponto de vista de o judiciário, né, o legislativo, o executivo, é um negócio assim chocante de como você tem basicamente todos os poderes da República se ocupando de trazer para si próprio benefícios que são da sociedade, né? E, obviamente, isso acaba com o ambiente de crescimento, você desvirtua regras, você faz coisas absurdas que atrapalham o ordenamento jurídico, a segurança de contratos, e, no fundo, do ponto de vista do investidor, né, você tem que contar com um risco adicional, que a gente não se preocupa usualmente em qualquer outro lugar do mundo, de, ok, eu tenho aqui um projeto que parece ter um bom retorno ao longo do tempo, mas e os riscos, digamos, legais, da jurisdição e etc., são muito pouco avaliados e, em geral, fazem com que você tenha muito mais risco no Brasil do que em qualquer outro lugar. Infelizmente, as leis mudam muito mais rápido do que deveriam. Isso, obviamente, atrapalha o crescimento da economia, atrapalha a segurança e o crescimento, né? Então, o Brasil vive nessa conjunção que é muito ruim numa política econômica totalmente equivocada, com o avançar das instituições extrativas numa velocidade inédita, né? Se a gente está chegando no limite do que a sociedade aguenta, eu não sei, né? A sociedade assiste meio que passivamente a essas duas coisas, meio anestesiada. Por um lado, pelas transferências, é o que chama de valear, né? Se respirou, ganha. Tudo tem um vale hoje, e a sociedade meio anestesiada e incapaz de protestar sobre esses grandes temas. Porque, no fundo, é sempre a história de minorias organizadas conseguem impor às maiorias desorganizadas a sua extração, né? Então, eu acho que esses são os grandes temas da sociedade brasileira. Lógico que elas culminam na eleição. E no fundo, né, qual é o modelo econômico que você vai pensar, qual é o modelo, né, se você tem legitimidade para mudar o arcabouço institucional do país, tentar mexer no judiciário, né? Por exemplo, a história do teto salarial, né, que nenhum juiz de fato respeita, são temas assim, da ordem do dia, né, junto com o fiscal. Então, assim, tipo, a gente tem, cara, uma miríade de problemas, né, que infelizmente eles estão conosco há muito tempo, e a gente não consegue virar a página e ter um mínimo de entendimento sobre, cara, o fiscal não pode né, carregar a vida de todo mundo, né? As pessoas têm que ter a sua contribuição para a sua vida, né? Então, enfim, eu falei um bocado sobre grandes temas que, no fundo, são assim os que preocupam qualquer brasileiro que está antenado no que está acontecendo com a economia, com os mercados, com o legislativo, com o judiciário. Eu lembro que lá em 2014, você estava então na Verde, né, você lá era CSHG ainda, mas que seja, você lá com a Verde e vários outros gestores, não muitos, tá? Mas alguns poucos, argumentavam que, independente do que acontecesse nas eleições, que tinha dado Dilma versus Aécio, o governo Dilma I tinha plantado tanta coisa ruim, que independente de quem ganhasse as eleições, ia explodir uma bomba em 2015, 2016, ali não dava para saber exatamente quando, que não importava se era um governo de centro, de esquerda, de direita, que ia ser muito ruim para o Brasil, e a previsão de vocês estava certa, infelizmente, né? Eu vi um vídeo seu antigo, de uns 3 anos e meio atrás, você estava com o pessoal da Exame, que você falou, pô, infelizmente a gente estava certo, né? Foi felizmente para o fundo, 2015, você lá com seus sócios na Verde ganharam um dinheiro gigante, né? O fundo foi muito bem, mas para o Brasil foi um desastre, né? Ali o período de final de 14 até meados de 2016 foi a pior recessão da história do Brasil. Dá para falar que
para 2027 e 2028 o Brasil vai sofrer, independente de quem ganha as eleições, por conta dessas várias bombas que o governo Lula 3 está plantando? Ou você acha que a situação é menos desastrosa, menos dramática do que lá em 2014? Olha, 2014 eu estava certo e estava errado ao mesmo tempo, né? Eu estava certo no sentido assim, tipo, eu acho que a situação hoje é tão ruim que vai desembocar numa recessão e eu acho que a gente não tem mais saída. Eu achava assim que estava no fundo do poço, né? E de fato, o que aconteceu em de final de 14 até 16 foi uma ordem de magnitude muito pior do que eu imaginava, de recessão. O PIB do pico até o vale na recessão caiu 7%. Sem estar em guerra. Sem estar em guerra. Eu acho que não tem nenhum país no mundo que tenha tido esse tipo de recessão sem guerra civil. Tá? Então, nesse sentido, eu estava muito errado. A magnitude foi muito pior do que eu imaginava, né? Mas eu também estava errado por outro motivo, porque na hora que veio o impeachment, tá? Eu achava lá que a situação era de difícil reversão, né? E eu me equivoquei, porque no final o governo Temer se provou muito melhor do que aquilo que eu achava que ele teria sido. Basicamente, né, o Temer participou de tudo que tinha sido feito como vice-presidente, mas, né, ativamente no governo, eu não achava que a gente teria tido aquela reversão de 180 graus para frente. Então, no fundo, eu errei na segunda parte. Na segunda parte, porque achava que a gente estava numa situação que era quase insalvável, né? Era irremediável, que a gente ia para um negócio muito pior, uma dinâmica muito pior, ainda mais por conta da recessão que se provou muito pior, né? Então, quando eu faço paralelo para agora 26, 27, né, eu falo assim, o Brasil hoje tem coisas que são muito melhores do que em 14 e coisas muito piores, né? O que é melhor hoje em relação ao que a gente viu em 2014 e 15? Lá, basicamente, você tinha uma alavancagem do setor privado que era muito grande, né? Que se seguiu há anos e anos e anos de, digamos, incentivo do governo pró-alavancagem como maneira de contornar a falta de lucro econômico nas empresas por conta do baixo crescimento. Ele dava crédito subsidiado, dado que as empresas estavam com dificuldade de ter lucro. E a gente tinha também as estatais totalmente destruídas, Petrobras praticamente quebrada, Eletrobras, todas. etc. Todas as estatais muito quebradas, né? E que a hora que veio 2014 e apareceu o Lava Jato e começou tudo a entrar no mesmo bolo, né? A gente saiu com um setor privado que era até arrasada, né? Muito alavancado e a corrupção inacreditavelmente pervasiva nas estatais e nas empresas privadas que tinham contratos, e aquilo destruiu boa parte da economia nos anos subsequentes, né? Hoje o paralelo é as empresas não estão tão alavancadas quanto lá atrás, nem de longe. Acho que serviu de lição e o juro alto pra caramba agora faz com que a gente tenha muito menos, né, incentivo à alavancagem, né? Conseguiu controlar em grandes linhas o BNDES, né? Ele não chegou a ser nem de longe o monstro que ele foi. Tá? Então, em tese, as empresas hoje estão muito mais bem arrumadas do que elas estavam. Então, o que eu esperaria do ponto de vista de, digamos, o efeito de uma potencial crise em 26, 27, acho que no setor privado ela vai ser muito menor do que no passado. Tá bom. Então, nesse paralelo, eu não tenho a crise de uma hora para outra, sumiu o chão e você está caindo em queda livre. Eu acho que esse componente não tem. Tá. Né? O que tem, que é muito pior hoje, é o fiscal. Né? A dívida pública tem crescido 4, 5 pontos no PIB todo ano. 12 anos, 11 anos, cresceu muito mais. E daí, o que ainda é pior é que a gente usou a estratégia de aumentar a carga tributária, foi absolutamente evidente, foi a única que restou para compensar o aumento de gasto permanente. Agora, o que me preocupa é, mesmo, digamos, em temas em que você tinha talvez algum argumento razoável para aumentar imposto,
Por exemplo, né, você tem um monte de gente que não paga nenhum imposto e que vai passar a pagar algum imposto, que eu acho que é um tema que é potencialmente razoável você discutir. Eu acho que nenhum aumento de imposto é razoável, tá? Mas, enfim, você tem que pagar as contas de algum jeito, né? Só que você usou, digamos, quase todas essas brechas para aumentar imposto agora, sem, contudo, resolver a questão fiscal. A tributação dos fundos exclusivos, tributação de dividendos, offshore, dividendo, tudo não que tem você mais de onde poderia, tirar. tudo que você teria um argumento, digamos, de equânime, de isonomia, etc., já foi utilizado, mas para pagar uma conta que já foi, né? E a gente continua com um déficit primário estrutural da casa de 1%, talvez até um pouco mais, e a dívida sobe 5% do PIB ao ano. Caramba. Então, assim, qual é a conta? Onde é que a conta vai fechar? Então, se por um lado, né, o setor privado está muito mais bem arrumado do que no passado, por outro, o setor público está bem mais desarranjado do que no passado, né? E é uma questão de tempo, né? Eu tenho muita convicção que algum ajuste fiscal vai ser feito em 27. Muita convicção. Pelo bem ou pelo mal? A questão é como a gente chega lá, né? Se vai ser um projeto de país que é diferente, política econômica diferente, assim, eu vou arrumar o fiscal e com isso a gente consegue, né, arrumar a economia. 2, por um lado, e por outro a gente vai entrar em alguma crise de juro dívida, vai ter que subir mais, o dólar vai explodir. Ainda mais, o dólar vai explodir, a inflação, isso vai levar uma reação de resolver a política econômica, né? Então, no fundo, a gente fica sempre para a probabilidade de um e de outro, é você olhar a probabilidade de qual tipo de ajuste o ajuste vai ter, mas as consequências para o mercado são muito diferentes de cada uma delas, né? E o mercado, curiosamente, né, você pega, né, a gente está falando muito do Brasil, mas a gente assistiu aqui recentemente taxa de juros no Japão longa subindo aceleradamente por conta de uma proposta, de novo, de queda de impostos, né? Um país que já tem problemas fiscais relevantes, uma dívida muito alta, etc. A gente teve o evento Liz Truss no UK, que foi mais um orçamento que era horroroso do ponto de vista de déficit, também levou a aumento de juros assim, muito, muito, muito rápido, e a queda do governo lá, assim, na velocidade da luz. Sim. Então, assim, já não é o tema da dívida no mundo, né? Ele já tem pipocado, né? O tema da dívida, do fiscal, e tem pipocado via aumento de juros relevante nos países, mesmo no Japão, né? Que é onde você sempre imaginou que o juro é zero para sempre, né? Já não é zero. Enfim, acho que a gente está pegando esses temas aqui que o mundo talvez tenha cada vez menos apetite para fiscais ruins. A gente vai falar disso depois, mas talvez um dos piores de longe seja o dos Estados Unidos, né? Mas enfim. Com uma diferença, eu acho, tá? Uma diferença que o fiscal americano não é bom, o déficit é um desastre, você tem 7, 8% de déficit nominal ao ano, sim. E ninguém tem interesse em consertar, né? Então, sob esse ponto de vista, não tem a menor dúvida. A grande questão dos Estados Unidos é o seguinte, né? A dívida é um estoque, né, que você tem que ver com relação a um estoque que é o ativo da economia. E daí eu acho que não tem comparação em nenhum lugar do planeta. O crescimento do ativo é um negócio extraordinário, da sociedade. Então, assim, eu me preocupo menos com a solvência americana, porque é uma questão de estoque contra estoque. Uma carga tributária americana que mal chega a 24% do PIB. Tá certo? Tem muito grau de manobra para você reverter qualquer fragilidade fiscal estrutural. Diferente da Europa, a carga tributária está em 45%, 50% do PIB com déficit. E um crescimento muito baixo da economia. Tá certo? Diferente do Brasil, que você tem uma carga tributária de 35%, 36% do PIB, com déficit adicional e com crescimento baixo. A economia americana tem um crescimento alto e o lugar mais dinâmico do mundo do ponto de vista da criação de novos negócios, serviços, enfim, muito mais dinâmico. Então, e com uma carga tributária muito menor. Então, eu me preocupo muito menos com os Estados Unidos
do fiscal americano do que do resto do mundo, porque tem muito mais grau de manobra lá do que em qualquer outro lugar. Mas, assim, concluindo a pergunta anterior, não dá para afirmar que vai ter uma bomba atômica explodindo no próximo governo, independente de qual seja. Assim, não dá para... Diferente do que foi 2015, 16. Né, se a gente está aqui no mesmo momento do tempo em 2014, eu estava absurdamente mais preocupado do que eu estou hoje. Né, assim, achando que, de fato, o Brasil estava à beira do precipício e que não tinha muita salvação. Hoje eu vejo as coisas de maneira diferente. Eu acho assim, a gente tem problemas sérios da estrutura da economia, das instituições e do fiscal, né? Mas eu vejo também que existe, digamos, a mentalidade correta consegue resolver grande parte dos problemas, né? E eu acho que a gente está no final de um ciclo muito longo de país, né? Se você pensar de 1989 até hoje, o Lula participou de todas as eleições do Brasil, de todas, seja candidato, seja apoiando o candidato, ou seja por meio de algum poste. Sim, sim. Certo? Iluminado por ele. Sim. Mas sempre foi isso. E essa é a última eleição dele, né? Eu acho que essa esquerda forjada lá no sindicalismo, pré-queda do Muro de Berlim, eu acho que ela está nos dias contados, né? É o que sobrou, está aí. E ele não tem sucessor, não tem aparentemente, sucessor, né? Não tem. Hoje. E não vai ter. Porque acho que ele desenhou o modelo do PT para ele ser o absoluto, o rei absoluto, né? Absolutista. Ninguém nunca sequer fez qualquer tipo de sombra a ele. E não foi por acaso. Então a gente está num momento em que, assim, essa visão, acho que extremamente ultrapassada da esquerda, ela vai dar lugar a alguma outra coisa no futuro que é menos ultrapassada, né? E eu acho que aí a gente vai ter a chance de fugir dos polos lá para frente, né? E, enfim, de novo, assim, tipo, eu estou menos preocupado hoje do que eu estava em 14, mas não significa que eu esteja, né, otimista ou animado. Eu acho que a gente tem muitas potencialidades de resolvendo o fiscal, resolver muita coisa, né? Não é uma tarefa fácil resolver o fiscal, porque você vai ter que entrar no emaranhado das instituições e efetivamente tirar benefícios que um pedaço das pessoas estão pegando para si próprias. Não é fácil você ir contra minorias muito organizadas, mas eu vejo uma pessoa com liderança capaz de fazer. Bom, isso passa por eleições. A gente almoçou tem, sei lá, uns 3, 4 meses, eu não lembro direito. Eu lembro que você comentou de um modelo para tentar prever, acho que é uma palavra muito forte, mas para tentar navegar eleições, muito bom, né? Que você desenvolveu ao longo dos últimos, 10, 15, 20 anos? Pois é. 2006, em geral, a gente começou a usar mais e eles foram melhorando ao longo do tempo. Bom, tem quase 20 anos aí trabalhando no modelo para prever eleições. Me fala, assim, o que você puder falar, né, brevemente desse modelo e só para explicar para o pessoal o que nós estamos falando aqui e mais importante do que isso, o que esse modelo seu, preditor de eleições, está dizendo? Se já dá para usá-lo ou está muito cedo ainda? Só um retrospecto, assim, a gente começou a usar esses modelos em 2006, eles tem uns 3 ou 4 modelos distintos e a gente, né, o que eu faço é olhar se eles todos estão dizendo a mesma coisa, eu tenho alta convicção daquilo, se eles estão divididos entre eles, eu vou baixando a minha convicção, né? São modelos distintos, cada um pega um tema específico da eleição. Todos eles partem do pressuposto que a reeleição é um referendo no presidente. Então, se é um presidente muito mal avaliado, ele tem dificuldade de ser reeleito. Esse é o principal modelo. Uhum. Então, ele parte de avaliação de governo e popularidade. Tá? Essa é a base do modelo principal que a gente tem, né? Se você não souber absolutamente nada sobre qualquer eleição, e você sabe que um presidente está sendo candidato à reeleição, historicamente no mundo, você tem a chance aí de perto de 2/3 de reeleição incondicional. Se você não sei absolutamente nada sobre a popularidade, você só sabe que um candidato a presidente ele é candidato à reeleição. Então você tem lá 2/3 de probabilidade de reeleição incondicional, né?
Então, você parte um pouco dessas probabilidades de reeleição, e daí o que você, né, faz ao longo do tempo é tentar sofisticar um pouco, adicionando informações que você tem. A melhor informação que você tem é a da popularidade do governo, porque daí você consegue fazer tanto, digamos, uma série de tempo do próprio país, com seus processos eleitorais internos, seja para presidente, governador, prefeitos de capitais que têm, né, votos em segundo turno, e você tem, né, eleições sucessivas, você consegue juntar um conjunto grande de eleições e avaliar a popularidade dos governos em cada instante do tempo e a probabilidade de reeleição, quanto você tem um universo inteiro para compor diversos países do mundo que tem eleição, reeleição, você olha a popularidade do governo e tenta traduzir popularidade em probabilidade de reeleição, né? Então, esse é o arcabouço que você começa a avaliar o governo Lula, né? E o que ele tem hoje? É um governo muito mal avaliado, é um governo muito impopular, tá? E ele é impopular quando você esperaria que ele não fosse impopular. Por quê? Hoje nós temos a menor taxa de desemprego da história do país recente, nós temos a maior transferência de renda da história do país. Se você pensar na renda ampla do domicílio brasileiro de 2022 em diante, cresceu algo como 7% ao ano em termos reais, acima da inflação. Caramba. Né, que é o produto da multiplicação dos benefícios sociais, com a aposentadoria, crescimento do salário mínimo, diminuição do desemprego, crescimento do salário real. A gente tem as condições, digamos, econômicas que seriam compatíveis com o governo ser ordens de magnitude mais popular do que ele é. E, não obstante, ele tem uma das maiores rejeições que o país já teve, né? São raros os casos de rejeição tão grande Só quanto o Temer talvez tenha tido uma o Temer rejeição. teve, né? Ao concurso o governo Temer, mas ele está aqui flertando com números de aprovação muito baixos e avaliação de governo muito baixa, né? Então eu diria assim, se o Lula, se a eleição fosse hoje e ele concorresse com alguém que tem uma rejeição moderada, o Lula é incapaz de vencer as eleições. Olha só. Tá? Esse é o que diz o meu modelo principal. Assim, com esta popularidade que o governo tem hoje, ele não tem o potencial de voto suficiente para ser reeleito. Que é a popularidade ali em torno de 40%, 45% ou mais? Hoje, se você pensa, né, nos números que eu gosto de ver, aquele sistema lá de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, o Lula tem aí números redondos por volta de 30 a 35 de ótimo e bom, 30 de regular e algo como 40 de ruim e péssimo. Tá. 30, 30 e 40, mais ou menos essa distribuição, varia, 3 pontos para lá ou para cá, e a gente não tem visto muitas mudanças. Tá? O que a gente teve no processo, digamos, de polarização do eleitorado brasileiro recente, porque se você pensasse na ótica de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, numa função de densidade de distribuição do eleitorado no entorno desses quesitos de avaliação, eu diria que de 85, que começam os meus dados que a gente começou a coletar, de todas as pesquisas públicas e privadas que a gente teve acesso desde então, de 85 até mais ou menos 2018, você seguiu um padrão que se aproximava de uma curva normal, né, na popularidade. Então, muito pouco ótimo e muito pouco péssimo, um pouco mais de bom e regular, bom e ruim, e o centro ficava no regular, era a média. E o que a gente viu foi um achatamento brutal da sociedade, em que o regular desapareceu. E as caudas aumentaram. Que é a polarização. Só que ela aumentou muito mais no ruim e péssimo do que ela aumentou no ótimo e bom. Ok. O ótimo e bom ficou de acordo com a média histórica, e o ruim e péssimo aumentou. Então, você teve um descolamento muito grande da distribuição da avaliação de governo no eleitorado brasileiro para o lado negativo, né? Então, o que acontece é que os eleitores, né, de centro, digamos, que avaliam o governo como regular, que em geral se dividem entre o voto no governo e o voto na oposição no ano eleitoral, como você reduziu algo como 10 pontos percentuais a participação desse cara no total, né, o governo perdeu algo como 5 pontos percentuais de voto meio que de maneira permanente,
né? E se você pensar que na eleição passada foi resolvida por 1%, Caramba. né, ou que seja, 2%, né, esses 5% que ele perdeu quase de maneira permanente é o suficiente para mudar o jogo. Mas, de todo modo, é uma eleição muito apertada. Ainda. Então, o jogo hoje é um jogo de rejeição, né, que esse centro vai ser chamado a decidir sobre caras que têm rejeições diferentes. Então, insistir num candidato que tem uma rejeição muito alta é dar ao governo Lula uma chance de reeleição maior. Se tiver um candidato que tem uma rejeição menor, que vai ao segundo turno, o jogo para o governo Lula fica muito diferente. Esse é o principal modelo. Aí tem outros que são um pouco mais pomposos, tipo a teoria da redução da dimensionalidade, que você pega, por exemplo, né, humanamente impossível para um eleitor mediano em qualquer país avaliar, digamos, 5, 6 candidatos em 10 temas. Saúde, educação, política social, política externa, violência, segurança pública, blá, blá, né? Então, como é impossível um eleitor fazer uma avaliação criteriosa sobre todos os candidatos, sobre todos os aspectos, você resolve esse problema mudando a dimensão do problema para uma dimensão só. Perfeito. Aí você pergunta para ele qual é o principal problema do país e, na sua opinião, qual é o candidato mais bem posicionado para resolver este problema, né? Com essa mudança na dimensionalidade do problema, né, nos exercícios que a gente faz, e papers teóricos e práticos, que eu já vi, por exemplo, para resolver a eleição americana, com essa única pergunta você acerta 97% das eleições americanas. Caramba. É um negócio assim extraordinário. A gente usou isso no Brasil de 2018, a gente usou em 2022, né? E hoje o que diz? O principal problema do país hoje é a segurança pública, a percepção de que o país está falido, o narcotráfico está ganhando, tá cada vez mais infiltrado em todas as instâncias da vida e as pessoas estão com medo. E hoje o governo Lula tem uma avaliação muito ruim em relação à segurança pública. Ele perde nas pesquisas que a gente faz e que tem visto, perde por uma ampla margem para qualquer candidato da oposição no tema da segurança pública. Então, se você aplicar de novo este modelo, ele te diz com convicção que o Lula tem uma fragilidade eleitoral grande. E daí tem outros modelos, mas, enfim, que vão na mesma linha, mas são diferentes. Você tem um pouco né, o outro tema, o outro modelo é que parte das pesquisas eleitorais de perguntar quem é que vai ganhar, né, quem você vai votar e tal. Esse, infelizmente, são os únicos modelos que acabam, que é um pouco mais difícil de explicar, porque, em geral, você pergunta para o eleitor em quem ele vai votar e as pesquisas, hoje, elas têm uma validade muito limitada. Depende do noticiário da semana. Não só depende do noticiário da semana, mas os candidatos têm um grau de conhecimento do eleitorado muito diferente. O presidente, naturalmente, ele é conhecido por quase todo mundo do país. Uhum. Né? O Lula, 100%. 100%. Tem 1,5% da população brasileira que diz não conhecer o Lula, tá? Para você ter uma ideia. Cara, beleza, assim, não é 100%. Você não é 100%, mas para todos os efeitos ele é 100%. Tá? Eu só queria pontuar que assim, tipo, é meio chocante que você tem lá 2% da população, que é 4 milhões de pessoas que não sabem quem é o presidente, tá? E que está aí com a gente há muitos anos. Mas quando você pensa nisso, você fala assim, vamos dizer o cenário Lula contra Tarcísio, por exemplo, né? O Tarcísio, ele é conhecido por sequer 2/3 da população, né? Então, quando você pergunta para o eleitor assim, quem você vai votar? Tem Lula e Tarcísio numa cartelinha. O cara olha e fala assim, putz, Lula eu não vou votar, mas esse cara aqui eu não conheço. Então eu vou votar branco. Nesses aí eu não vou votar em ninguém, né? Então, no fundo, o que acontece hoje é que por conta do grau de desconhecimento muito grande de qualquer candidato de oposição ao Lula, o branco e nulo é atipicamente alto para essa altura do campeonato. Tá. E a gente sabe que branco e nulo até a urna vai se reduzir para algo, na média, branco e nulo na urna, no Brasil a média histórica é algo perto de 6% do eleitorado. Hoje a gente está 6%. Tá? Então hoje a gente está rodando brancos e nulos da ordem de 15%. Caramba. Tá? Depende da pesquisa, mas de 10 a 15. Uhum. Né? Mas você sabe que esses 15 vão virar 6. Tá. Então você tem 9 pontos percentuais ali
que são eleitores que, em tese, você consegue identificar na pesquisa que eles rejeitam o governo Lula. Uhum. Mas eles dizem que vão votar branco e nulo porque eu assumo que, basicamente, eles não conhecem quem é o candidato de oposição. E, ao longo do processo eleitoral, esse cara muito provavelmente vai se decidir e votar, ele vai se decidir não por quem ele rejeita, por um outro cara. Então, quando você faz, digamos, a devida recalibração das pesquisas, incorporando o branco nulo histórico e não o que a pesquisa está te mostrando, aí hoje também você tem cenários que são mais favoráveis para a oposição do que para o governo. Só que, obviamente, que quando o Instituto, né, divulga as pesquisas, ninguém faz divulgação de número ajustado. Não é isso que o cara está medindo, ele está medindo a pesquisa. Que é eu real. faço o meu ajuste do que eu acho que vai ser a movimentação do eleitor. Então, assim, tipo, hoje todos os modelos dizem basicamente que o Lula tem uma dificuldade muito grande de ser reeleito. Né? Se ele vai ser ou não, aí depende de qual é o curso da candidatura. Então, se já dá, né, essa pergunta você vê, já dá para usar alguma coisa? Já dá para usar. Dá para saber que o Lula é um candidato fraco. Né, para esta eleição por conta da sua popularidade baixa. Só que se a oposição não se ajudar... Aí é um jogo que a gente vê lá para frente que vai acontecer. Então, a gente tem um cenário muito atípico aqui na história do Brasil, que o candidato aparentemente atual da oposição tem uma rejeição tão alta ou algumas pesquisas até mais alta do que a do Lula. Quando vocês já colocaram o Flávio Bolsonaro lá nessas pesquisas para ver o que daria ou não? Porque acho que é um negócio que talvez nunca tenha acontecido, né? De dois candidatos terem... o Felipe Miranda, que acabou de sair da Empíricos, acho que ele repostou alguma notícia lá, não sei se foi, eu acho que foi ele, tá com certeza, que, poxa, vai ser interessante a eleição que nenhum dos dois ganha, né? Porque os dois têm a rejeição altíssima. Aconteceu, foi em 2022. O Lula ganhou por conta de uma rejeição extraordinariamente alta do Bolsonaro. Fica uma briga de rejeições, né? E aí os dois estão muito próximos da rejeição, né? Aí vai ser muito no detalhe. Então é muito difícil até dizer a priori se o governo Lula vai ganhar ou não, né? Mesmo com o Flávio Bolsonaro, se for o candidato, vai ser uma briga de rejeições. Que coisa triste, né? De novo, é a reedição de 2022, né? Que é ruim, né? A gente não ter uma alternativa que não sejam os dois polos. Mas a gente vai ter que acompanhar até lá. Enfim, vai ser uma briga, essa eleição vai ser disputada assim, no photochart, assim, no final, vai ser com emoção, como tudo é no Brasil. Caramba. Que pena. O Brasil é duro, né? É pena. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem guerra civil, pelo menos não declarada ainda, né? Porra, mas tem o povo. Vamos lá. E para o cenário internacional? Qual que é o grande assunto importante que você monitora atualmente lá para as carteiras dos clientes? Assim, a gente tem temas muito, muito, muito diversos. Tem uns 15, né? Mas se tivesse que elencar do mais importante para do mais importante para o menos importante, eu diria assim, você tem 2 ou 3 temas que para mim são os que eu me preocupo todo dia quando eu abro os mercados, começo a olhar os mercados de manhã cedo, né, fico pensando, putz, o que me preocupa hoje? Número 1, quando você olha, né, o histórico, por exemplo, de correções do mercado, do S&P, nos últimos 60 anos, né, mais da metade dos episódios de correção do S&P tiveram como trigger aumento de juros americanos, tá? Aumento de juro longo americano. Tá? Então, não o juro ali que o Fed está controlando, a curva de juros monetária é a juro futuro. Mais da metade, 55% dos episódios de correção tiveram como trigger aumento de juro americano, que em geral decorre de algum tipo de pressão inflacionária maior, de algum tipo de preocupação sobre o estado da economia, e daí a alta dos juros é identificada como a economia então vai desacelerar adiante, os lucros vão cair, portanto eu tenho alguma chacoalhada do mercado, dá uma correção relevante. E daí você tem 2 outras, né, o que compõe os 100%, mais ou menos na metade do caminho você tem
preocupações com o crescimento, que é, o desemprego aumentou muito, então eu estou preocupado que a economia está entrando em recessão, não é juros, mas é a economia mesmo piorando, eu diria dá 25%, e você tem lá mais ou menos 20%, que são eventos extraordinários, como uma guerra, a pandemia, a crise de 2008, que são temas um pouco distintos desse puramente, né? Então, se eu olho para isso, a minha preocupação primeiro é assim, juros. Né? Será que os juros vão subir por algum motivo? E se o motivo seria a inflação? E como é que a gente chega lá? Né? Então, a minha preocupação hoje é juros. E daí, quando eu vejo o que está acontecendo no Japão, o que aconteceu no Reino Unido, eu tenho uma preocupação de que a taxa de juros comece a subir no mundo. Ainda que o Fed esteja na ponta aqui, cortando, pode ser que o Fed pode controlar a taxa de juros curta, ela não vai controlar o que acontece na curva longa. E a curva longa é mais importante para determinar a situação da economia. A performance dos mercados em particular, do que até a situação da economia. Né? Então eu me preocupo com os juros, né, em, digamos, afetar os mercados ou afetar a percepção da economia americana para frente. Então esse é o número 1. 2, do advento de recessão, né, que são os outros 25% das correções, eu estou bem confortável. Acho que o desemprego subiu bastante nos Estados Unidos recente, sei lá, quase um ponto percentual aqui desde do ponto mais baixo para agora. Mas, francamente, eu não vejo uma debilidade na economia que me levasse a uma preocupação. Então, eu estou mais preocupado com a economia reacelerar e a inflação começar a subir do que exatamente com a economia desandar para baixo. E daí o terceiro, natural, é você ter uma preocupação sobre o estado da geopolítica hoje. Né? Então, a gente está assim, a gente acabou de passar por um episódio dos Estados Unidos com a Groenlândia, Estados Unidos com o Canadá, a questão da OTAN, a gente está pelo negócio do Irã, né? A gente passou muito pouco tempo atrás por um outro conflito Israel-Irã, que teve envolvimento americano. Então, assim, você tem né, tem a Ucrânia com Rússia, você tem todas as preocupações que você tem com China e Taiwan. Enfim, é um mundo que tem digamos, o risco hoje geopolítico, ele é ordens maiores de magnitude do que ele era 5, 10 anos atrás. Né? 10 anos atrás ninguém sequer pensava nesse como um tema relevante, pensava um pouco no Oriente Médio, petróleo, etc. Mas esse tema, hoje ele é muito mais premente e acho que é muito mais arriscado. Né? Então, obviamente que isso me preocupa, e daí o uso de tarifas dos Estados Unidos contra todos os países para resolver qualquer tipo de problema geopolítico incomoda no sentido de talvez tenha aí mais algum mecanismo de aumentar a inflação americana e por isso levar a taxa de juros e poder, né, eventualmente ter um efeito sobre os mercados. Isso no contexto de que a Bolsa Americana não é barata. Estamos falando aí 22, 23 vezes lucro no S&P, assim, substancialmente mais alto do que a média histórica. Média o quê? 16, 17? 17, e, enfim, se pega um mercado que não é barato, mas que tem uma perspectiva de crescimento de lucratividade ainda muito importante, um evento desse pode trazer uma correção de mercado importante. Então, acho que são esses grandes temas, assim, né, mas eu não tenho uma preocupação. Lógico que o estado geopolítico, se a gente entrar numa guerra um pouco mais complicada no mundo, obviamente que ele vai ter uma repercussão muito significativa, né? Mas, assim, para temas, digamos, estritamente econômicos, eu não tenho tanta preocupação. Eu não tenho tanta preocupação com o fiscal, eu não tenho tanta preocupação com o crescimento americano. Acho que a gente vai acelerar o crescimento e não baixar. Então, acho que o mundo tem, fora a questão geopolítica de tarifa, eu acho que a configuração do mundo hoje ela é razoavelmente favorável para a tomada de riscos no mercado global, em particular em favor de emergentes, e acho que o Brasil se beneficia em particular desse mundo. É um mundo que está... Apesar de todos os pesares apesar nossos. Dos nossos pesares,
E aí acho que essa é um pouco da crítica que eu faço aqui, a gente ficar, né, o brasileiro é muito centrado no Brasil, né, tem um home bias enorme, a gente é incapaz de, digamos, abrir um pouco, expandir os horizontes, e eu acho que assim, 90% do que acontece com os mercados, inclusive no Brasil, são determinados no exterior, e 10% no Brasil. E a gente foca 90% da atenção nos 10% e 10% da atenção nos 90%. Né? A gente está tentando fazer, e acho que é o nosso motto lá na WHG, é uma casa global, de colocar a ótica global acima da ótica local, né? E estar preocupado com os grandes temas do mundo e menos preocupado com os pequenos temas, com os grandes temas do Brasil. Né? Então, o risco de você assumir, digamos, um portfólio excessivamente conservador desde agora de você deixar de pegar uma oportunidade que está acontecendo por conta de um cenário mundial que ainda é bastante favorável. Né? Eu acho que a proteção, né, excessiva num timing que não é o melhor pode se provar desastroso do ponto de vista de portfólio e alocação, né, de patrimônio. Acho que o exemplo sensacional para quem muita gente não pegou foi o Ibovespa ano passado, né? Exato. Que subiu bastante, subiu mais de 30%, nesse cenário que você descreveu aqui, assim, ruim para o Brasil, né? Mas os ventos do exterior foram tão positivos que a gente subiu mais de 30%. Exato. Mesmo com a Selic, com o CDI a 15%. Mesmo com o CDI a 15%, você vê a performance do EWZ, as bolsas da América Latina inteira em dólar subiram todas na casa de 50% em dólar. Sensacional. IEM, que é o ETF que acompanha MSCI emergentes, subiu algo como 50% no ano. Né? Então, o risco de você estar focado em uma jurisdição só, sem prestar atenção no que está acontecendo no entorno, é você perder essas oportunidades incríveis. Então, acho que o cenário no entorno continua muito bom. Né? Então, o risco de a gente ficar focado num evento que vai acontecer lá no final de outubro, a gente perdeu a configuração do mundo que ainda é muito favorável. Né? E aí a gente tem que ficar monitorando esses riscos, ver como é que você, né, compõe, digamos, um portfólio para tentar se precaver desses problemas geopolíticos. Acho que não tem muita alternativa senão você fazer um portfólio de fato balanceado, diversificado, e que você tem que incorporar no seu portfólio ativos que te protejam de cenários de conflito geopolítico mais intenso. E é óbvio que o ouro, né, quem está prestando um pouco de atenção no que está acontecendo no mundo, está vendo que o ouro está subindo de maneira muito acelerada, e eu acho que faz muito sentido, e eu acho que hoje é uma temeridade você não ter ouro, porque ele protege o seu patrimônio, ele protege a sua alocação, ele reduz o risco do seu portfólio como um todo e agrega uma rentabilidade razoável. Né? Então, assim, tipo, eu acho que a gente tem que olhar o mundo e ver, assim, qual é a configuração do mundo e como é que eu me protejo. Né? O típico 60-40, eu acho que já não faz mais o seu trabalho de se proteger, né, num portfólio equilibrado só renda fixa e renda variável. Olhando lá fora, né, 60% em ações, 40% em renda fixa. Exatamente. Tem que ter muito mais componentes. Você tem que aumentar um pouco para o que a gente chama de ativos alternativos, para ativos reais, que a gente está chamando, e em particular, você colocar um pedaço relevante aqui em ouro, em metais preciosos, porque acho que eles têm um componente de proteção contra, digamos, o mundo fiduciário, por assim dizer, que acho que é imprescindível nesse momento do mundo. Dado todo esse cenário local e internacional, onde você enxerga a maior oportunidade de alocação no Brasil hoje? O que se a gente pudesse elencar uma aqui, qual que seria a que vocês têm mais convicção? No Brasil hoje, assim, tipo, né, se você olha a taxa de juros, né, você pega o juro para 5 anos real a 8%, é um negócio assim absurdamente alto, certo? Um juro nominal para 10 anos a quase 14% é um negócio assim extraordinário. O pré-fixado, sim. Né? Então, óbvio que você está tomando um risco de duration relevante, né, para aplicar juros, mas a gente está falando de prêmios de risco nesses mercados em particular, que são assim, algo como mais do que 2 desvios padrão a mais do que a média histórica aí dos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Tá? Então, são mercados que têm um prêmio bem elevado. O Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado. Isso. Você está sendo, digamos, remunerado mais do que extraordinariamente para correr esses riscos. Então, eu prefiro esses
do que outros riscos no Brasil hoje. Obviamente que, como a gente tem um evento eleitoral muito relevante na frente, tem um quê? Meio binário, né? Depende um pouco da sua avaliação do estado da economia, se o Banco Central vai ou não começar a cortar juros, e eu acho que tem uma boa chance de começar, não agora, nessa semana que vem, né? No final de janeiro, né? Mas em março, acho que é mais provável que a gente comece a cortar. Na hora que a gente começar a cortar, acho que esses prêmios tendem a se reduzir. E daí, óbvio, ações, né, depende do universo que você está em ações, eles vão pegar um pouco o efeito do juro mais nada. Mas, então, ações, eu diria, é uma posição hoje, especialmente em small caps ou ETFs de high beta, por exemplo, que a gente tem na Bolsa, eles são, digamos, posições alavancadas no juro. Né, que tem um risco maior. Então, eu prefiro ficar no primário, que é o juro. Hoje a gente tem até uma posição em Equities Brasil relevante nos portfólios, um pouquinho acima da estrutural que a gente tem no nosso asset allocation típico, por conta da configuração do mundo. Né? Mas acho que em particular por conta da alavancagem que tem em juros, se os juros começarem a cair, acho que vai ser bastante benéfico. Mas, enfim, esse é um cenário que, né, pode muito bem não acontecer, né, se o câmbio se desvalorizar, se a gente tiver, né, uma preocupação, digamos, eleitoral que inviabilize cortes, aí é um outro universo para equities também. Mas não é o nosso caso central por enquanto. E fora do Brasil? Você falou de uma já, acho que de ouro. Em tese todo cliente deveria ter, que é o ouro. Todo cliente devia ter ouro. Hoje a gente está assim... E como saber quando deixar de ter ouro? Putz, então... Tem que acompanhar o tempo todo, a evolução do cenário. A gente tinha modelos que funcionavam muito bem do ouro até 2022. Funcionavam, assim, religiosamente bem. Né? Que são modelos que você incorpora um pouco... Porque ouro é uma commodity que não te dá nenhum yield, ele tem, né, como se é um zero coupon, zero interest rates asset, né? Como se comprasse um título perpétuo sem juros e sem cupom, né? O ouro é isso. Mas você pode levar ele para casa fisicamente, né? E antigamente você tinha uma relação que era muito, muito, muito próxima com o juro real americano de 10 anos. Né? Então você consegue fazer uma modelagem muito... histórica que funcionava muito bem. Né? E a prata tem uma relação muito forte com o ouro e por assim em diante. Né? De 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia e o posterior congelamento de todos os ativos russos nos bancos centrais do mundo, na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai, a relação do ouro com os juros, ele deixou de valer, assim, passou a ser zero a correlação entre os dois. Então os modelos todos se quebraram. E o que a gente passou a ter é um mundo que hoje tem muito menos segurança sobre a reserva de valor das reservas internacionais dos bancos centrais alocadas em qualquer lugar do mundo, num contexto em que o conflito geopolítico se exacerbou de maneira muito relevante, sem causas específicas muito óbvias. Por exemplo, a história da Groenlândia. Né? Imagina que você está lá um belo dia, você tem suas reservas todas no US Treasury. Né? Você está lá na Dinamarca e todas as suas reservas você coloca do Banco Central dinamarquês, você deposita no Banco Central americano em Nova York. Né? E daí no dia seguinte, eu não consigo entender qual a lógica, mas alguma deve haver, essa é uma incapacidade minha, mas por algum motivo os Estados Unidos no dia seguinte falam assim, cara, eu vou tomar a Groenlândia para mim. Né? E daí você fala assim, qual é o valor que a minha reserva no Banco Central de Nova York tem hoje? Ele pode pegar a minha reserva no Banco Central e usar isso para financiar a guerra, meu território. para tomar a minha Groenlândia. Então o que a gente viu desde então é assim, eu tenho muito menos convicção de que a minha reserva é de fato uma reserva. Então, o que a gente assistiu depois disso, o volume de compras por parte dos bancos centrais do mundo inteiro de ouro começou a se acelerar. Né? E hoje a participação de ouro nos portfólios internacionais, dos bancos centrais, dos fundos de pensão, etc., é extremamente baixa em perspectiva histórica. Tem a participação do Treasury americano ainda está quase no seu all-time high.
né? Então ainda tem muito espaço para diversificação em torno do ouro. Aí qual é o valor? E aí depende, eu não sei dizer. Eu acho que no momento do ciclo, em particular, você precisa ter essa proteção. E daí, historicamente, o ouro sempre contribuiu em momentos, você consegue dividir o mundo em quadrantes, tipo alto crescimento, alta inflação, alto crescimento, baixa inflação, baixo crescimento, alta inflação e baixo, e você vê quais ativos performam bem em cada um desses quadrantes, né? E ouro, tipicamente, ele performa bem em períodos como a gente está agora, tá? Então, assim, tipo... Qual quadrante a gente está agora? Olhando Hoje a gente globalmente? está indo num cenário que é o baixo crescimento indo para um alto crescimento com inflação mais alta, né? Então, a inflação mais alta, em geral, determina boa parte do que você está falando para commodities, né, da perspectiva de retorno em commodities. E ouro, hoje, ele te fornece um retorno histórico para esse quadrante que é legal, e ele ainda te protege de uma matriz geopolítica que você precisa ter. Interessante. Então, fora isso, eu acho que a gente não tem como fugir de ter ações no mundo, em particular nos Estados Unidos, né? A economia americana é de longe a mais vibrante, né? A economia, eu diria que você tem lá a função objetivo dos países, das sociedades, elas são muito diferentes, né? A função objetivo da Europa é uma função objetivo de maximizar o bem-estar dos cidadãos. Tá certo? O francês quer tomar o seu vinho no almoço, enfiar uma baguete debaixo do sovaco e ir para casa às 14h. Está ótimo. E o Estado permite que ele faça isso. Não é uma preocupação sobre a geração de lucro, o empreendedorismo. Não é isso. A sociedade está maximizando um propósito específico. A sociedade americana, ela maximiza, digamos, o poder empreendedor e ela maximiza a geração de lucro. A sociedade está desenhada para isso. Você mede o critério, né, o critério que mede as pessoas é o seu sucesso econômico, né? Certo ou errado, eu não estou fazendo nenhuma avaliação do que é melhor. Falou que uma coisa é assim, outra coisa não é assim, né? Então, se você está sob a ótica do investidor, que você quer lucro, você quer, no fundo, ter um retorno importante no seu capital investido, né, naturalmente você tem que estar na jurisdição em que o DNA ele é feito para maximizar aquele lucro, tá certo? Então esse aqui é um ponto super relevante e você vai ter que estar lá, né? Caro ou barato, é uma economia que se renova a cada instante. Mudando um pouquinho aqui, poxa, depois de trabalhar aí 20 anos dentro de um dos fundos multimercados mais icônicos do Brasil, né, ao lado do Luiz Stuberger, como que é para você hoje a arte de avaliar outros fundos multimercados estando do outro lado da mesa, né? Você deixou de ser, entre aspas, o vendedor de fundos, você passou a ser o comprador agora, né? Como tem sido essa experiência para você? Não, tem sido, assim, uma experiência fantástica, né? De mudar a lógica e olhar sob um outro ângulo, né? Então, no fundo, eu acho assim, tipo, né, quais são digamos, os critérios que no fundo, eu acho que a gente precisa ter, né? Obviamente, você vai ter que olhar o retorno histórico dos fundos, né? A consistência, né? Qual que foi a geração de alfa, qual que é o Sharpe, tudo. Essas métricas quantitativas que são naturais, você tem que olhar o mínimo que você tem que fazer. O mínimo. Mas não é o suficiente. A due diligence, né? A sua due diligence, ele tem que começar daí, são os quesitos mínimos, né? Mas, naturalmente, você tem que olhar para coisas muito mais amplas do que só isso. Tem que olhar a equipe, você tem que olhar a estrutura de incentivos que é dada para o conjunto da equipe, se você está todo mundo caminhando para o mesmo lado, ou se a estrutura de incentivos ela é dispersa, se você, digamos, dispersa energia dentro de uma gestora, ou se você concentra a energia. Então, você tem uma série de fatores que são, digamos, qualitativos, né? E às vezes nem tão qualitativos assim, mas assim, qual é, de fato, o alinhamento de incentivo de todas as áreas debaixo da gestora, né? Quais são os produtos, qual é o tipo de diversificação da área de análise, qual a senioridade das pessoas, né? Qual a capacidade de você manter e reter talentos, há quanto tempo você tem o mesmo time, qual é o tipo de turnover que você tem, né? Como é que as regras claras de você ascender numa sociedade, numa partnership ou não, né? Quais são as regras, digamos, de bonificação, etc. Então, você tem que dar uma olhada no conjunto
partindo das métricas, né, quantitativas mais óbvias, só que fazer um detalhe do tipo, vamos olhar para dentro da gestora, vamos olhar para a empresa, se a ótica empresarial ela não conflita com a ótica da gestão dos fundos, né? Então aí acho que tem um aprendizado grande você para olhar para outras gestoras que têm óticas muito diferentes, têm modelos muito diversos, né, de organização, mais claros ou menos claros, mais transparentes, né, e por assim vai. E daí outro quesito que eu acho que é super importante é o mundo está passando por essa revolução de inteligência artificial e uso de tecnologia, né? E assim, as gestoras no Brasil, via de regra, há exceções, né? Vendo digamos, os exemplos que a gente acompanha de perto lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, eu acho que o uso de tecnologia no Brasil ele é muito limitado. Tá? No fundo, é um pouco assim, eu acho que nos Estados Unidos a gente está na Champions League e aqui a gente está no Paulistão. Tá certo? Tem times bons no Paulistão que eventualmente poderiam brigar na Champions League, mas são alguns times. São poucos. Lá fora eu acho que a gente está na Champions League. Assim, a nossa interação com os fundos de investimento, os hedge funds que a gente acompanha lá fora, cara, o uso de tecnologia, o uso de métricas quantitativas, não estou falando de fundos quant não, tá? Dos fundos para os discricionários tradicionais, os hedge funds macro, como a gente tem aqui, os multimercados, os fundos de equity, long and short equities, relative value, long bias, crédito, relative value em crédito, convertible arbitrage, todos os tipos de fundo, hoje lá fora, né, o topo, a fronteira, tem um uso absurdamente intenso de qualquer tipo de ferramenta de inteligência artificial. Vão coletando dados do próprio trading que eles fazem ao longo do tempo para identificar as oportunidades que eles perderam, identificar os trades que eles fizeram que der errado, como é que eu volto para trás e faço, né, um post-mortem de todos os trades que eu faço, guardam os dados, usam aqueles bancos de dados para simular trades atuais, futuros, alternativas de investimento hoje. Então, assim, tipo, eu acho que aqui a gente está ficando para trás. Acho que a fronteira está caminhando e a gente está meio que parado, né? Algumas pessoas aqui estão se movimentando, mas a fronteira está caminhando e está ficando um jogo cada vez mais desigual. E os gringos, naturalmente, estão cada vez com mais acesso ao Brasil, né? Os mercados financeiros estão cada vez mais globais. Então, esse é um ponto interessante, porque você volta né, um pouco da história até da Verde e de todos os fundos, você volta 15 anos no tempo, né? Você tinha oportunidades de arbitragem muito maiores do que você tem hoje. O mercado ficou muito mais competitivo. É muito mais difícil ganhar dinheiro hoje do que era 20 anos atrás. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? Você entrou lá em novembro de 2004 na Verde e ficou até setembro 24. Isso. 20 anos. Quase 20 anos redondos. Nos primeiros 12 anos, que foi novembro 4 até novembro 16, o Verde ali, né, que você fez parte da equipe como economista, ele rendeu mais do que o dobro do CDI. E olha que o CDI foi alto pra caramba, então mais do que o dobro, com margem, assim, uma alta margem. No entanto, nos 8 anos seguintes, que foi novembro 16 até setembro 24, deu um pouquinho a mais do que o CDI ali, na média dos multimercados aqui do Brasil. E é justamente o que você estava falando. A gente estava falando ali, né? Poxa, o que você viu de diferente nesse primeiro período e no último período dos últimos 8, 10 anos? É isso que você está falando, muito mais competição. Muito mais competição. Eu acho que assim, né, o mundo lá atrás, no começo da década, né, 2000 e poucos, havia muito poucos fundos disponíveis, né? Então, você tinha muito mais oportunidades de arbitragem do que você tem hoje. As teses, elas não iam para o preço, né, instantaneamente, e daí as oportunidades sumiam. As oportunidades estavam lá, elas iam aparecendo e você conseguia fazer posições relevantes e os preços não se moviam instantaneamente porque saiu uma informação e acabou aquela oportunidade, né? E eu acho que os mercados eram muito menos desorganizados, tinha muito menos competição e tinha mais oportunidades. Na medida em que o mercado brasileiro evoluiu, né,
e não só o mercado brasileiro evoluiu, mas também os gringos começaram a participar muito mais ativa no Brasil. Acho que, em parte, até ao longo do tempo, o Brasil ter chegado a ser investment grade em algum instante fez com que a participação, né, do interesse de investidores estrangeiros no Brasil aumentasse de maneira relevante. E eu acho que aquelas oportunidades elas foram ficando cada vez mais difíceis, né? E daí foi um período cada vez mais difícil de fato de ter um destaque assim muito relevante, né? Eu acho que esse é um fator que é bem importante, né? E daí o que me remete à questão da tecnologia, né? Hoje, acho que as gestoras brasileiras não começarem ativamente a ter, né, um uso bem mais intenso de tecnologia, eu acho que elas vão ser engolidas pelos estrangeiros. E acho que e a competição de quem usar a tecnologia aqui vai dividir os adultos das crianças, né, por assim dizer. Então, acho que é um negócio premente. A gente vê já algumas casas, né, fazendo, não vou citar nome. Mas são muito poucas. São poucas e que tem uma estratégia muito bem definida de, assim, eu quero onde quer chegar, cada vez mais usar a tecnologia para ler cenário, ler as alternativas de investimento, etc., e colocar, né, e se questionar ativamente. A gente tem feito um bocado de coisa de tecnologia lá, no sentido de, em cada instante do tempo, fazer uma avaliação de o que tem de retorno esperado em cada ativo, a gente tentar mudar os portfólios de acordo com mudança de retorno esperado em cada ativo. Então, a gente tem usado inteligência artificial todo dia para você rodar todos os ativos e como é que está o retorno esperado de cada um, qual que é o risco implícito de diariamente, cada um. Vocês estão reavaliando? Diariamente você consegue fazer. Os portfólios ainda, assim, a gente não gira os portfólios diariamente, não, mas você tem o potencial de gerar o portfólio dos clientes discricionários todo dia. Você consegue atualizar esses números todo dia? Todo dia. Hoje é uma tecla no meu Python e ele faz tudo para mim. Ele me auxilia, assim, tipo, eu olho todos os ativos de equity que eu tenho interesse em olhar, todos os ativos de renda fixa, moedas, juros. Brasil e mundo. Brasil e mundo. Eu rodo, ele me dá uma ideia de que é o retorno esperado para cada nível de ativo, para cada ativo, né, e me dá uma composição de carteira que seja ótima, né, e me dá o que eu preciso fazer no meu portfólio hoje para ajustar para a carteira ótima. Né, eu consigo rodar isso. Você pega, incrível que, né, desde que eu entrei na WHG até hoje, eu devo ter feito talvez 100 mil linhas de código. Caramba. Né? E é um negócio assim dramático, porque se eu pegar minha carreira inteira na Verde, 20 anos, eu talvez tenha feito 10 mil linhas de código. Sensacional. É um negócio assim. A facilidade de programar. A facilidade de programação. É hoje é assim: você precisa de uma ferramenta de inteligência artificial, você precisa de um terminal de dados, né, para você conectar as duas coisas, e aquilo te dá um mundo de oportunidades que é inacreditável. O que você tem usado? Lovable da vida? Eu tenho usado muito Claude e agora tenho usado o Gemini. Não, mas de ferramentas acessórias. De acessório, o legal do meu Python é que você tem aplicação para o Bloomberg e você junta todos os dados do Bloomberg na sua integração de Python. Então, assim, tipo, eu tenho uma janelinha do meu Python que eu dou um código, ele me baixa todos os preços do Bloomberg que eu quiser. Você faz simulação o que você quiser. Tudo por... Sensacional. Sensacional. Isso, assim... E olha que isso eu fiz, digamos, sozinho. Não é que você tem um time. Isso foi você fazendo. Eu fiz sozinho e acho que isso, assim... e eu não sou o melhor cara para fazer isso, tá certo? Agora eu estou atrás de um time para tomar isso de mim e fazer de maneira profissional e a gente começar a fazer de maneira muito sistemática, ter uma abordagem sistemática do tratamento dos dados e para tentar te ajudar na alocação. Você está montando um time focado em desenvolvimento lá. Sim. Então, eu acho que esse é o caminho para ir. Tá com vaga de emprego lá ou não? Estamos com vaga para quem quiser mandar o seu currículo para mim, pessoal. Depois a gente se acerta aqui, não foi combinado. Cobrar um FII aqui. Mas sim, mas eu não quero desenvolvedor típico, tá? Eu quero alguém de mercado que saiba programar. Porque daí, no fundo, para tudo na vida que você trabalha, né, ou econometria, que é a minha vida inteira trabalhando com econometria, com estatística e agora com programação,
assim, a sua resposta é sempre tão boa quanto a pergunta. Né? Uma pergunta ruim vai te dar uma resposta ruim. Uma pergunta boa vai te dar uma resposta boa. Então, quando você pega gente de mercado para fazer as perguntas, eu acho melhor do que trazer... Dado que agora a ferramenta de programação Deixou de ser um grande deixou de ser o diferencial. grande problema. Até eu consigo programar, né, com toda a minha limitação. E isso não é mais o essencial. Para mim, o essencial é você ter uma visão correta sobre o mercado, sobre a alocação, etc. E daí, começar a fazer as perguntas que valem a pena. Bacana, bacana. Se um amigo muito próximo, com perfil de risco moderado, te pedisse ajuda para alocar hoje ali R$100 mil ou $100 mil, 100 unidades monetárias, qual seria a sua recomendação de composição de carteira? Sim, olhando mais ou menos percentuais, que classe de ativos? Perfeito, assim... Com o juro real onde está, com o dólar onde está, com o S&P onde está? Com o S&P onde está. A primeira coisa que eu tenho a dizer a esse respeito é o seguinte, tá? A primeira decisão que você vai tomar é se você vai querer ter o seu patrimônio no Brasil ou fora. Desculpa, horizonte de investimentos para pelo menos 5 anos. Não vai mexer em 5 anos esse dinheiro. Então, a primeira questão que você vai ter que ter é você vai colocar esse dinheiro no Brasil ou você vai colocar fora do Brasil? Né? E eu digo isso assim, porque o Brasil é, sei lá, 1% do PIB do mundo e os brasileiros têm 99,99% do seu patrimônio aqui. Né? E acham o mundo arriscado e acham o Brasil seguro. Né? Então, a minha ótica ela é um pouco diferente. O Brasil é um país arriscado, né? E de fato ele deveria ter um retorno maior do que lá fora. Para compensar o risco. Não porque aqui é melhor. Né? E daí, por mais incrível que seja, se você pegar uma combinação de S&P com título público americano, um Treasury, se você pegar uma combinação 40% S&P, 60% título público americano, e simplesmente fazer o hedge para o real, ganhamos um pedaço do diferencial de juros, tá? Nos últimos 20 anos, você deu uma alta performance em relação a uma carteira brasileira de quase 8, 9% ao ano. Caramba. Tá? Então você diversificou integralmente a geração de alfa do seu portfólio, do risco Brasil, incorporou o diferencial de juros, ainda que parcialmente, e isso foi muito melhor do que o CDI nos últimos 20 anos. Pra você ter uma ideia, o S&P, se você comprar S&P em reais, né, não estou falando em dólar, você manteve o seu dinheiro em reais e comprou o S&P e fez o hedge para o real. Nos últimos 20 anos, o S&P te deu 20% ao ano em reais. Tá? Ele foi CDI mais perto de 10% ao ano. Caramba. Tá? Então, assim, tipo, hoje, tendo em vista que a gente tem eventos eleitorais importantes que vão dar um critério mais binário ou assimétrico para os retornos, você pensando numa alocação de 5 anos, que você não vai tirar, eu falaria assim, eu colocaria, se você quer estar aqui no Brasil, acho que tudo bem você participar um pouco do CDI, de uma LCA, que tem um risco bem baixo. Não gosto de crédito no Brasil, porque o delta risco é incompatível com o delta retorno que você tem. Você assume muito mais risco do que você ganha de retorno. Né? Eu não acho uma proposta muito boa. Em geral, tem exceções, mas não acho muito boa. Mas eu acho ok você participar do CDI, acho ok você participar de alguma isenção, que é uma aberração brasileira, mas faz parte do jogo. Mas eu tenderia a fazer um portfólio que ele é muito mais diversificado na matriz de risco do Brasil do que o portfólio típico brasileiro. Então, né, vias de regra, se você pensar, eu quero ter, sei lá, talvez meio a meio no meu portfólio entre Brasil e lá fora. Né? No meu portfólio lá fora, eu teria uma matriz do tipo 35% de equities global, 45% de renda fixa global, aí com risco de moeda, tá? Não ficaria só em DM. Europa em euro, Ásia na moeda da Ásia, emergentes em moeda emergentes, e a bolsa, eu não colocaria a bolsa, o S&P, eu colocaria mais MSCI World, global, com um quê de emergentes maior do que a média. Eu acho que tem que estar overweight em emergentes, tá? Porque eu acho que o mundo é muito benéfico para emergentes, é meio que a continuação do que foi o ano passado. Tá? E daí no que sobra, né, desses, sei lá, quase 20 pontos percentuais que sobrou, 35, 40, 45,
você precisa ter um pouco de retorno absoluto. Eu colocaria assim, em hedge funds, né, que são tem os multimercados lá de fora. Multimercado lá de fora, talvez uns 10%. Eu reduziria talvez um pouco da caixa de renda fixa para adicionar um pouco de multimercados de crédito lá fora. Tá? E eu colocaria ativos reais e vinculados ao ouro, por exemplo, metais preciosos, eu colocaria pelo menos uns 10% do portfólio. Caramba. Tá? Ativos de infraestrutura global, ativos um pouco de real estate que ganham um pouco ao longo do tempo, em particular eu teria aí uns 5% de ouro no portfólio, ouro, cobre, metais raros. Eu acho que você tem hoje, consegue fazer via ETF, você consegue replicar qualquer tipo de, né, basket desse tipo. O que a gente tem ativamente no nosso portfólio offshore hoje são mineradoras de cobre, num percentual até que razoável, uns 3, 4% do nosso portfólio. Via mineradoras ETFs? de cobre via ETF, tem mineradoras de ouro e tem mineradoras de terras raras. Tá? Eu acho que esses temas são temas que vão ser essenciais para o futuro. Né? Acho que o mundo vai ser muito intensivo em cobre, né? Investimento em inteligência artificial, em data center e toda a infraestrutura de tecnologia vai precisar de muito cobre. Esse é um tema estrutural de energia elétrica e acho que precisa ter uma presença aqui relevante. O ouro, como já disse, ele te protege. Terras raras, eu acho assim, incrivelmente dependente, o mundo é incrivelmente dependente de terras raras. A China controla, vou dizer, 90 e poucos % do processamento de terras raras, ainda que não seja a mineração, do processamento. O Brasil é relevante em terras raras no mundo. Mas não processa tanto. Não processa, mas é relevante na extração. Os Estados Unidos tem zero, muito pouco. Os canadenses têm um pouco. Groenlândia tem um pouco, não tem? Tem, mas o desenvolvimento é muito lento desse negócio. Eu acho que os preços de terras raras vão ter que ser muito altos no futuro para incentivar a mineração. Tá. Para você conseguir, de fato, deploy capital, investir pesadamente até você ter o retorno disso, você precisa ter um preço que justifique o retorno nessas atividades. Eu acho que é um preço substancialmente acima do que está aí, e a gente tem as mineradoras. Então, no portfólio global, eu diria, então, você tem lá, né, 30, 35 de equities, 40, 45 de renda fixa global, né, e daí eu teria aí uns 20% entre alternativos, uns 10% de hedge funds, multimercados globais, e teria aí pelo menos uns 10% de ativos reais. No portfólio local, obviamente você tem que ter mais renda fixa, né, porque 8% de juro real, why bother, né, tomar risco? Então acho que você teria que estar um pouco overweight em pré e NTNB de 5 a 10 anos, né, ter aí um percentual, vou dizer, sei lá, uns 45% de renda fixa, teria aí uns 20% no portfólio local, pelo menos, ligado a equities globais. Né? Você tem ETFs aqui na bolsa que você consegue comprar o S&P redeado, você consegue comprar o MSCI. Você compraria bolsas internacionais daqui. No portfólio local, que diversifica a sua além do que alfa. você tem na parte lá de fora. Exatamente. Tá, eu acho que você tem que estar num mundo em que você tem a oportunidade de equities, você tem que aproveitar ela, depende da jurisdição que você está, e você tem que participar do mundo, inclusive no seu portfólio local. Ele tem a beleza de tirar, digamos, as perguntas binárias que você teria normalmente, né, de eleição e por conta do Brasil arriscado. Tá? Eu teria também um pouquinho de fundos, de hedge funds e alternativos, e aí você teria que ter, acho que gosto de ter ainda também temas ligados à infraestrutura, porque acho que tem um retorno legal, um pouco imobiliário. Então, assim, tipo, é uma carteira também diversificada, né? E na parte de renda fixa, eu adicionaria também, tem ETFs aqui na Bolsa de São Paulo que fazem, por exemplo, você pega, digamos, crédito Double B americano redeado para o real, né? Que historicamente vai te dar CDI mais 3 ao ano, Caramba. Com uma vol menor, e que, de novo, você gera um retorno, mas ele é descorrelacionado da matriz de risco brasileira. Ele está em reais, em CDI, mas não tem nada a ver com o Brasil. Mas ele não tem nada a ver com o Brasil. Então, no fundo, o que acontece? Ele reduz a vol do seu portfólio doméstico sem abrir mão de retorno. Tá certo? Isso a gente gosta. Na medida do possível, né, então eu fiz a divisão 50% para offshore e onshore, mas dentro da parte onshore eu diversifico também a geração de alfa, eu diria pelo menos uns 20, 30% para fora offshore. do Brasil.
Legal. Você tem conseguido ainda, né, nesse tempo moderno, com AI, com programação, com várias coisas para se distrair, tem conseguido ler ainda muitos livros? Eu não tenho conseguido ler tanto livro, mas eu tenho lido. E eu tenho aproveitado coisas que tipo, eu gosto da intersecção de coisas do mercado com outras coisas, né? Mas a minha pergunta para você aqui não era nem de dica de livro, porque pô, tem tantos, né? A biblioteca do Market Makers aqui tem acho que centenas de livros que não dá para ler na vida toda. A minha pergunta é outra. Qual que é a sua rotina específica para você conseguir ler mais? Cara, assim, é muito difícil a gente estar né, o tempo inteiro consumido com trabalho, com afazeres, né, família, filhos, não sei o que, filho, etc. E realmente sobra muito pouco tempo. Então a minha regra, assim, tipo, eu preciso ler pelo menos 10 páginas por dia. Por que você acha que é pouco? Mas se passou um mês, é um livro. Você lê um livro. Então se você... E 10 páginas vai te demorar 20 minutos. Tem livros um pouco mais densos, que você demora um pouco mais, mas, puta, na média, 20 minutos. Se você lê 20 minutos por dia, você dá 10, 12 livros por ano. Sabe, assim, é um bom mínimo para começar. E daí, aí tem muita gente que passa horas no trânsito, puta, baixa um audiobook. Né? Baixa um audiobook, você vai lendo, você se diverte, você vai ouvindo, enfim, você economiza um monte de dinheiro, um tempo perdido que você gasta no trânsito. Né? Eu acho que isso vale muito a pena. Você consegue facilmente duplicar essa conta. Né? Mas você tem que ter lá uma certa disciplina. Mas o 10 páginas por dia funciona bem para você. 10 páginas por dia. Boa. Você acorda, pode ler um pouquinho de manhã no fim de semana, pode ler todo dia à noite um pouquinho. Funciona. E a gente passa o dia inteiro lendo no escritório. Né? No fundo, você lê relatórios, você, né, tenta ver o mercado, tenta programar, faz um pouquinho de tudo. Lê aquela hora que você fala assim, putz, vou deixar desligar esse mundo um pouco, e ir para outra coisa. Boa, boa. Última pergunta aqui, que eu nunca fiz, mas talvez ela vire uma aqui. Olhando aí os últimos 12 meses, tem alguma série ou filme que você acha bacana pra caramba que você recomendaria? Cara, pra caramba, uma que eu me lembro assim, de ter visto que eu gostei muito, uma série, que aqui no Brasil tá na Disney Plus, chama... We Were the Lucky Ones. Acho que nós fomos os sortudos. Eu não sei qual foi a tradução. Tá bom. Que é uma série, para mim, me tocou muito. É uma história de uma família polonesa, judia, que se divide, né, pelo mundo durante a invasão alemã, nazista. Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, e vem parar no Brasil. A família Kurk. É baseado em fatos reais ou não? Baseado em fatos reais. É uma série que, assim, tipo, We Are the Lucky Ones. We Were the Lucky Ones. We Were. É uma série, assim, inacreditavelmente... É uma série, eu vou chutar que tem 7 episódios, sei lá, 7 ou 8, não sei. Episódios não são muito longos, mas mostra um pouco digamos, a epopeia dessa família que no final acabou vindo parar no Brasil e está aqui. Né? Não foi produzida por brasileiros? Não foi produzida por brasileiros, é uma série, enfim, baseado num livro sobre a família, e os atores falam polonês e tudo. É uma série muito legal e muito emotiva, assim, tipo, tem um conteúdo histórico muito legal. Vale muito a pena ver. Boa. Foi assim, tipo, eu me emocionei bastante com essa série, como acho que, assim, fazia tempo que eu não me emocionava tanto. Que legal, anotado. Muito bom. Seu Daniel, muito obrigado pelo papo. Prazer foi meu. Papo bem diferente dos padrões aqui, do que a gente faz tipicamente no Second Level, mas, pô, muito legal. Eu não sei se você usa redes sociais, alguma coisa ou não, mas consome. Você publica alguma coisa em Twitter, essas coisas ou não? Eu dou umas tweetadas de vez em quando, mas com moderação. Né? A rede, às vezes, né, mídia social consegue ser muito agressiva. Né? Eu não gosto de agressividade, então eu tento postar coisas que sejam, digamos, anódinas. Né? Eu sempre brinco, mas eu uso o Twitter. Boa. Mas de qualquer maneira, pô, pessoal, obrigado por nos acompanhar.
Sigam, procurem ali o Daniel no X, né, no Twitter. A WHG publica muita coisa legal também. Eles têm uma parte de produção de conteúdo muito bacana. Me procurem lá também nas redes Samuel Ponsoni. Curtam o episódio aqui se vocês gostaram, deixem seus feedbacks, ouçam os outros podcasts aqui do Market Makers e obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima.